tem coisas que não estão acontecendo na sua vida espiritual, não estão fluindo porque você está cometendo esses erros. E eu quero aqui te apresentar esses erros que você está cometendo. Você viu aqui no título do vídeo de você não jejuar antes de você olhar esse vídeo. Eu vou te contar o que aconteceu comigo semana passada. Eu tirei uns 2 dias para jejuar, fiquei 48 horas só na água. E eu tinha um propósito para jejuar e eu apresentei esse propósito para o Senhor. E depois desse jejum, muitas coisas começaram a acontecer. Então, fique nesse vídeo até o final para você saber o que aconteceu e que lições, na verdade, eu aprendi. Porque isso aconteceu recentemente. Então, quando você for jejuar, se atente a esse testemunho que eu vou te contar. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, que isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas e para que esse vídeo seja relevante e ajude outras pessoas. Eu creio, já foi profetizado que está acontecendo um mover no mundo espiritual, onde Deus está levantando homens e mulheres que estejam atentos àquilo que o mundo espiritual, aquilo que o Senhor está fazendo. Não é uma fantasia, não é uma história que as pessoas estão contando. Não é uma historinha, sabe, de Cinderela, de Barbie, essas historinhas que nós acostumávamos a escutar na nossa infância. É uma história, é algo verídico e está na Bíblia, né? E eu sempre falo isso aqui, que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse mundo aqui é só um mundo paralelo daquilo que é muito mais real. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós não vivemos para sempre. Nós vivemos até, como Paulo diz, né, que para alguns 70, 80 anos, né? Tem pessoas que estão passando disso, glória a Deus, mas a nossa morada não é aqui. Nós não deveríamos, lógico que nós devemos nos cuidar, cuidar da nossa saúde física para que a nossa longevidade se prolongue, né, com o passar do tempo. Mas a nossa morada, ela não é aqui, a nossa morada, ela é celestial. E nós devemos ansiar por este lugar, que é a nossa morada, que é algo eterno. Mas antes, eu quero ler com vocês um texto que está em Lucas 4, que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus foi tentado, se você não sabe. A gente passa por esse texto um pouco correndo, mas hoje eu me atentei com esse texto porque naquela semana que eu jejuei, eu apresentei para Deus algumas coisas e aí você fala assim, uau, que jejum, e as coisas vão romper, porque a gente escuta, e ultimamente agora a gente está escutando muito sobre o jejum, se você está passando por esse jejum, se você está passando por uma situação difícil, eu não sei qual é a área que você está passando, se você está passando por uma situação financeira, se você está passando por uma situação no seu casamento, no seu ministério, eu não sei qual é o motivo que você precisa jejuar, mas você precisa jejuar. A palavra de Deus diz que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, às vezes você tá ali orando e não acontece nada porque essa casta ela só vai se desfazer com o jejum, com uma entrega maior. E aí o nível de batalha ele é maior. E eu percebi isso, domingo passado eu comecei um jejum às 10 horas da noite e fui entregar na terça-feira às 10 da noite, que deu um período de 48 horas só no líquido. E eu aproveitei esse tempo que eu estava em casa para realmente me dedicar à leitura da palavra, oração e compreender aquilo que o Senhor queria falar comigo no meio do jejum. Paula, acontece de Deus falar com você no meio do jejum? Muitas das vezes sim. Mas vai ter vezes que você vai jejuar e Deus não vai falar, mas Deus vai começar a mover. E lembrando que o jejum, ele não move o coração de Deus, tá?
Porque a gente tem esse engano. Eu vou jejuar para que Deus olhe para mim. Não. O jejum não move nada em Deus. Pelo contrário, o jejum move algo em você. Ele começa a colocar para fora algo que está em você. E por mais que você jejue por algo específico, Deus ele vai te mostrar o que está te impedindo de alcançar certas vitórias. E é isso que eu te disse, que tem coisas que você não está alcançando por coisas que você está cometendo. E foi isso que Deus me mostrou no meio do jejum. Eu orei pedindo para que o Senhor me mostrasse sobre o meu ministério e sobre uma situação financeira. E eu falei, Deus, eu já fiz o que precisava ser feito nessa situação específica e as coisas não estão acontecendo, então eu vou ter que ir pro jejum, porque tudo aquilo que estava escrito eu fiz, mas tem umas coisas que não está rompendo. E antes de Jesus ir para o seu ministério, Jesus ele jejuou 40 dias sem comer nada. Ele não foi assim, olha, ele sabia do chamado dele, ele sabia para qual era o propósito que ele viria para a terra. Então ele já poderia falar assim, ó, gente, o negócio é o seguinte, eu já sei qual é o meu propósito, vamos lá, vamos botar para quebrar porque eu só tenho 3 anos. Não, ele sabia uma pressa, mas ele não foi porque o chamado dele era muito grande. E aí vem uns ensinamentos. Esta caça não sai com só oração, essa caça sai com jejum e oração. Ensinar a multiplicação dos pães, eles ensinar todos aqueles sermãos que ele ensinou, ele precisou se separar. Ele precisou ir para o secreto. Ele precisou jejuar. E eu sei qual é o meu chamado. O Senhor tem falado muito no meu coração. É tempo de você começar a fluir naquilo que eu te chamei. E eu falei, Deus, eu não sei como. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não sei como. Eu tô igual Moisés que fala, né, para Deus, Deus, eu só vou se o Senhor for comigo. E foi essa oração que eu fiz. Eu fui jejuar e falei, Deus, eu não posso ligar simplesmente uma câmera e falar, eu vou falar tal coisa. Não, o Senhor tem que fluir, tem que sair algo que flua do coração de Deus, porque são pessoas, são vidas, são pessoas que vão estar aqui, como você está aqui olhando. Se você caiu nesse vídeo aqui, é porque Deus quer falar algo com você. Deus está te convocando para ativar o seu ministério. Deus está te chamando para esse lugar de jejum e oração. Porque talvez você não fluiu naquilo que Deus está te chamando, porque você não está jejuando especificamente nisso. Deus, eu sei, Paulo, eu sei qual é o meu ministério, eu sei qual é o meu chamado, mas parece que não flui. Você jejuou para o seu ministério? Porque às vezes a gente jejua para muitas outras coisas, mas a gente não jejua para aquele lugar que Deus nos chamou. Porque muitas das vezes nós achamos que estamos prontas ou prontos para aquilo. E, gente, nós estamos no mundo espiritual, nós vamos entrar nas regiões celestiais, nós vamos arrancar pessoas de prisões, libertar. Foi isso que Jesus falou pra gente. Ele deixou seus ensinamentos e falou, eu vou para o Pai, mas eu deixo o Espírito Santo para vocês, porque vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Peraí, Jesus precisou jejuar 40 dias para começar o seu ministério. Ele expulsou demônio, ele libertou cativos. Tem uma parte aqui que ele vai falar que o Espírito do Senhor estava sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Quem sabe Deus está te chamando para pregar as boas novas. Você tem um chamado ardente no seu coração de falar de Jesus, de falar para as pessoas. Quem sabe Deus está te chamando aqui para essa plataforma para falar dele para as pessoas. Vamos inundar essa plataforma com a palavra de Deus. Vamos acelerar a vinda do Senhor, porque a palavra de Deus diz que ele não voltaria até que o evangelho fosse pregado aos 4 cantos da terra. E como que isso aconteceria? Onde há bilhões de pessoas no mundo, está na palma da nossa mão, como esse celular, ou como esse computador que você está vendo, ou como uma televisão que você está vendo. Então, ele veio para pregar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vida aos cegos, para libertar oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aquele ano que Deus vai, sabe, aquele tempo precioso que vamos estar diante do Senhor. Ele nos convoca para esse lugar também.
e muito mais. Ele fala que nós faríamos obras maiores. Mas para isso, precisamos saber, precisamos estar diante do Senhor, precisamos nos assentar diante da graça do Pai e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu sei que o meu chamado é esse. Como eu falei pro Senhor, eu falei: eu sei qual é o meu chamado, eu sei o que o Senhor tem pra minha vida, porque isso queima no meu coração. Não era minha profissão, não era isso, o Senhor até me deixou fazer isso por um bom tempo, ganhar um dinheiro com essa profissão, mas agora o Senhor me chama exclusivamente para isso. Só que, Pai, eu preciso que o Senhor vá comigo. Não é porque você recebeu um chamado, não é porque que você recebeu algo específico da parte de Deus que você está pronto. Pelo contrário. Se Jesus, que era Deus encarnado aqui na terra, ele precisou se separar, ele precisou se santificar. Tanto é que aqui ele fala: o Espírito do Senhor estava sobre mim. Lucas 4,14 vai dizer assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Ele sai do deserto e começa o seu ministério. E olha só que interessante. Aqui a gente pode tirar muitas lições, mas eu quero falar sobre o jejum, mas eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Porque aqui a gente pode tirar muitas lições. Você que foi chamado para pregar, olha, falar assim: mas eu não tenho o que falar. Gente, vai mergulhar na palavra de Deus, porque você vai ter muito o que pregar. A sua vida é um testemunho. Testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, né? Então, ele voltou desse lugar cheio do Espírito Santo. Ele precisou passar nesse lugar. E aí que eu quero ler com você, que está escrito em Lucas 4. Você pode ler na sua casa aí todo, mas eu vou ler algumas partes específicas que vai falar assim. Lucas 4, do versículo 1, e você pode ler até o 13, tá? Medita nisso. Eu marquei aqui, ó, com o marca-texto. Não sei se vai dar aqui para ver. Os de vermelho é o diabo falando com Jesus, e os de azulzinho é Jesus rebatendo ele, mas eu fiz muitas anotações. Eu quero que você leia isso na sua casa e preste muita atenção, porque no momento, por isso que eu falei, não jejue antes de ver esse vídeo. Seja específico naquilo que você quer apresentar para Deus. Mas antes, vamos ler que está escrito assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Jesus jejuou 40 dias. Provavelmente aqui ele só bebeu, nós não podemos falar, mas Lucas aqui está falando que ele só não comeu nada, provavelmente ele bebeu, por isso que eu fiquei só no líquido, só na água mesmo, nem café, nada, só na água. O diabo disse: se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados. Isso aqui é muito interessante. Porque foram me dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o no mais alto templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga daqui para baixo, pois está escrito que ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para guardarem. Com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito esta, não põe a Deus, o seu Senhor, à prova. Dito esta, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Uau! Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, quem foi que levou Jesus ao deserto? Foi o Espírito Santo.
Talvez esse deserto que você está passando não é opressão maligna, depende do que você está passando, é lógico. Mas essa situação difícil, eu falo isso porque assim, a gente passando por algumas situações aqui e tal, eu falei, Deus, por que a gente tá passando por essa situação? Por que, sabe, as coisas não estão fluindo? Por que, sabe, a gente vê pessoas quebrando o princípio e prosperando e tendo as coisas. E a gente tá aqui, tá fazendo tudo, sabe, direitinho. E aquela pessoa vai lá, quebra todos os princípios possíveis. E não acontece nada. Você, às vezes, fala uma coisa indevida, você faz uma coisinha assim que não deveria ter feito. E, meu Deus do céu, a coisa é rápida pra gente. Sabe? E eu fiquei assim, Deus, não faz sentido, sabe? Não faz sentido e tal. E aí aquela inquietação no meu trabalho, o Senhor falando, é tempo de você ficar na sua casa, é tempo de você ficar na sua casa, eu não te chamei pra isso. E eu vendo aquela urgência, eu falando, Deus, mas não é agora, porque essa situação aqui, né, não me ajuda. E aí começou. Sabe, aquela guerra assim, sabe? E você trabalhando pra caramba e as coisas não indo. E é aquilo, gente, quando Deus te chama pra algo, eu vou te falar uma coisa, eu falo experiência própria. As coisas não vai. Não é porque ele não tá te abençoando, é porque ele tem coisas maiores pra você. E se ele te abençoar nisso, você não vai viver o extraordinário de Deus. Você vai viver ali, sabe? Então ele te causa essa inquietação, não para o seu mal, mas para o seu bem. A palavra de Deus diz que eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. É pensamento de paz. É pensamento de não lhe causar dano nenhum. É pensamento de fazê-lo prosperar em tudo. Então, aí começou aquela inquietação, aquele vazio, aquela coisa e tal. Eu falei, eu preciso ir pro jejum. Eu não estou escutando, eu não estou escutando. E se é isso que o Senhor quer para minha vida, às vezes eu sentava aqui e eu tentava gravar alguma coisa e não ia. Eu falava, Deus, não vai. No meu secreto ia. Às vezes eu falava umas coisas que eu falava, uau, isso aqui vale um vídeo. Quando eu chegava aqui, não ia. E aí, eu falei, eu preciso ouvir, eu não estou escutando. E aí eu peguei e fiz esse jejum para duas coisas. Para uma área específica financeira e para o meu ministério. E aí eu comecei a jejuar, e assim, no jejum Deus começou a revelar algumas coisas para mim. E pós o jejum. E Deus começou, na parte financeira, Deus revelou algo para mim que algumas pessoas, elas não acreditam muito nisso, mas existe e Deus me mostrou na palavra. Deus mostrou para mim falando assim, tem maldição hereditária e é por isso que vocês não estão rompendo nesta área. E essa maldição hereditária precisa ser remida, ela precisa ser confessada, ela precisa ser abandonada, esse ato de iniquidade. Iniquidade é pecados geracionais. Mas eu quero falar isso no outro vídeo. E eu falei, uau. E eu falei assim, Deus, mas tá, me mostra. E o Senhor me mostrou na Bíblia. E como que eu faço para que isso não aconteça mais? Que eu quebre esse ciclo? E o Senhor me mostrou a oração de Daniel, que ele está na Babilônia, e ele vê que o que eles estão passando é por conta dos pecados dos pais. E eles estão presos, cativos, porque o vô, o pai, os seus antepassados, eles pecaram e ele era uma quarta geração. A palavra de Deus diz que ele visita a terceira e até a quarta geração pela iniquidade e pecado dos seus pais. Então, quando você começa a ver ciclos se repetindo na sua vida, você começa um projeto, parece que as coisas começam até aí e para, estagna, ou você volta para trás. Ou tudo que você coloca a mão, nada prospera, nada dá certo. Peraí, tem alguma coisa de errado? Porque Deus mostrou ali as bênçãos da obediência e a maldição da desobediência. E eu comecei a ler ali as bênçãos, né, as bênçãos de uma obediência, e na verdade eu não estava vendo muito aquilo. E aí eu comecei a ler as maldições da desobediência. E eu estava vivendo tudo aquilo. Eu estava vendo até o meu cônjuge vivendo aquilo. E eu falei, peraí, tem alguma coisa de errado, porque eu não estou vivendo isso, apesar de ser dizimista, de ser ofertante, de cumprir os princípios, de fazer as coisas que precisa ser feito, que a tua palavra me ensina, mas eu não estou vivendo isso. E, mas quando você está em Cristo Jesus, nova criatura você é. Sim, mas você tem que levar a
cruz, é como a pastora Tânia sempre fala, não é automático. Você tem que ir à cruz, você tem que levar todas essas maldições à cruz, porque ele se fez maldito, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele levou? Mas eu quero falar isso depois num outro vídeo. Mas eu quero falar sobre o jejum. Então, Deus me mostrou no jejum o que era isso. Eu falei, uau. Então eu comecei a orar, chamei meu esposo, apresentei para ele, nós oramos juntos. Sobre o meu ministério, o Senhor começou a me dar, sabe, abrir a minha mente para a palavra, começou a abrir minha mente, e eu comecei, uau, e é isso. Passado nesse tempo, chegou uma visita na minha casa, e aí o negócio ferrou o Pico do Goiás. Dizendo assim, né, um bom palavreado. Outra coisa que eu também quero gravar sobre isso. Cuidado, quem você convida para entrar na sua casa. Principalmente se as pessoas não professam a mesma fé que você. Eu não acredito nisso. Pois é. Apesar de eu falar muito sobre princípios, sobre muitas outras coisas, eu também quase não acreditava. Mas bastou alguns dias e eu comecei a acreditar. Algumas coisas começaram a dar errado, coisas que nunca aconteceram, que não aconteciam, começou a acontecer. Uma opressão dentro de mim, porque eu estava muito sensível, então eu estava sentindo muito o mundo espiritual. E minha filha, do jeito que eu estava orando para que a situação X mudasse, como situação financeira, um objeto meu quebrou. Não que ele já não estava dando sinais, mas, cara, fazia muito tempo que as coisas... E assim, foi tudo de uma vez só. No dia queimou uma placa que custou um valor que a gente não tinha. No outro dia, na mesma noite, no dia e na madrugada da noite, o caminhão que o meu marido trabalha, roubaram a bateria. Aí gás acaba e assim, sempre, não sei se acontece na sua casa, mas às vezes o gás acaba e você fala, o gás tá acabando. Aí você vai lá, compra outro e esse gás dura 1, 2 semanas. Nesse caso não aconteceu isso. Ainda até fiquei, não vou comprar, porque isso sempre acontece. A farinha na panela, ela multiplica. Nesse dia não, tudo acabou, tudo se destruiu, tudo se quebrou, tudo foi roubado. Até minha paz foi roubada. Porque... eu passei alguns dias sem ir para a igreja, que eu estava muito enferma. Eu não sei dizer se era uma enfermidade física, mas uma enfermidade na alma, porque eu não tinha vontade. Me dava dor de cabeça, eu queria ficar deitada. E aí eu até tentei ir, fui fazer até uma visita numa outra igreja para mim, sabe? Sei lá. E aí eu não me senti nada, porque o negócio estava feio. E aí eu lembro que até na meio da rua eu comecei a chorar, eu falei, não tô aguentando, tá doendo, que não sei o que. Falei ao meu marido, falei assim, eu jejuei pra uma área e as coisas estão tudo dando errado. Paula, mas quer dizer que se eu jejuar vai ter tudo errado? Às vezes a gente vem aqui e fala assim, olha, você quer prosperar, faz esse jejum que você vai prosperar, mas ninguém te conta o processo. E aí você chega no processo, você desiste. E eu vim te dizer para não desistir. Se você está jejuando, se você está vendo esse vídeo agora e você está jejuando, e às vezes você está falando, eu vou entregar porque tá muito difícil, eu tô com fome, eu tô isso, eu tô aquilo. Não entrega. Em vez de você entregar, bebe mais água, entra no teu quarto e lê a palavra, ora, faz alguma coisa, mas não entrega. E eu vou te falar uma coisa, jejum sem oração e sem leitura da palavra é dieta. É dieta e não vai mover nada no mundo espiritual e o diabo não vai nem fazer você desistir. Agora, se você começar a jejuar da maneira certa, o mundo espiritual vai começar a agir. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito e o Espírito permitiu que o diabo atentasse Jesus. Quando você é levado a jejuar, Deus vai permitir algumas coisas acontecer para não te provar, mas que você saia aprovado desse lugar. Eu nunca tinha feito um jejum assim, e é forte, eu tô até emocionada. Eu nunca tinha feito um jejum. Eu já tinha feito um jejum de 3 dias só na água, mas não tão forte quanto esse de 48 horas. Esse jejum eu senti no Espírito, Deus fazendo algo.
O diabo veio com todas as artimanhas. E é importante você ir preparada e armada também para o jejum. É por isso que o jejum, sem oração e sem leitura da palavra, ele é dieta, ele não tem ativo nenhum. Então, quando o diabo veio com as suas mentiras para mim, tá vendo? Não adianta. Tá vendo? Foi por causa disso que que aconteceu isso. Foi por causa dessa legalidade, foi por causa disso, foi por causa daquilo. E se eu não tenho a palavra como meu escudo, eu tinha abandonado o jejum e tinha desistido daquilo que Deus estava preparando para mim. Então, Jesus, ele responde, é com a palavra. O diabo, ele vem te afrontar, é com a palavra. E essa situação aconteceu porque você fofocou. Você falou mal daquela fulana na sua mesa. Por isso que aconteceu isso. Sim, o jejum, ele vai te mostrar coisas escondidas, tá? Se prepara. Paula, mas não foi numa situação financeira que você estava orando? Sim, foi numa situação financeira. E é por isso que tem coisas que estão presas na sua vida financeira. O que você anda falando? O que o diabo falou para Jesus? Foi uma mentira? Transforma essa pedra em pães. Não foi uma mentira. Jesus multiplicou pães. Ele poderia transformar a pedra em pães, sim. Ele é Deus, ele era um Deus encarnado. O diabo mentiu que a autoridade do mundo estaria sobre ele? Claro que não, porque foi por causa dele que o mundo foi criado. A autoridade já era de Jesus. Ah, mas você não leu ali que me dado assim, o mundo já é do maligno, mas Deus criou o mundo por causa dele e para ele são todas as coisas. O diabo mentiu que para que ele se julgasse, que os anjos dariam a ordem a teu respeito para que ele não caísse. Ele não mentiu, porque é isso que Deus falou, que ele daria a ordem aos teus anjos para que ele não tropeçasse em pedra alguma, para que ele pudesse cumprir o teu ministério, para que seus caminhos fossem planeados. E é isso que Deus faz comigo e com você. Ele dá ordem aos teus anjos a teu respeito. Se você pudesse ver os livramentos que Deus te dá a teu respeito, pedras, coisas que você não vê, tem vezes que Deus permite você ver os livramentos, que às vezes você está atrasando, você fala, meu Deus, eu estou atrasada, que saco. Agradece, não por uma responsabilidade, porque você dormiu até mais tarde, mas às vezes você estava ali no horário, tudo bonitinho, mas aconteceu algo que não é de comum acontecer, e você se atrasou. Peraí, eu sempre acostumo. A gente teve uma viagem que a gente foi fazer, eu e meu tio, fomos fazer pro interior do Paraná, e aí tava tudo certinho, meu tio ali, não, a gente tem que sair tal horário, porque eu não quero chegar tarde, e eu também sou muito pontual com o horário, a gente ali acelerando meu irmão, não, olha, não vamos sair atrasados e tal, tudo bonitinho. Quando chegou no dia, tava programado para sair X horário, meu tio tinha programado X horário, quando ele saiu, o pneu tava furado. Um carro novo, um carro revisado, meu tio passou a semana inteira revisando esse carro, deixando tudo bonitinho. Peraí, o carro tava furado, o pneu tava furado. Aí ele pegou e passou no pouso e demorou mais um pouco, porque tinha que fazer todos os procedimentos. E nós saímos 1 hora, 2 horas a mais do que a gente tinha programado. Eu não vi, mas Deus vê o que a gente não vê. Deus ouve o que a gente não ouve. E sabe por que aconteceu isso? Porque o que a gente estava indo fazer lá era uma remissão de heranças familiares. Estávamos voltando até a primeira geração, porque eu sou uma 4ª geração, eu estava voltando à minha primeira geração, a minha bisavó. Minha filha teve a oportunidade de ver a tataravó dela. Porque dali começou muitas coisas na nossa família. E ali olhar nos olhos dela, daquela família grande, pessoas que não se viam há anos, não se conversavam há anos por falta de perdão. Ali houve reconciliação, perdão, houve o encontro. E o diabo falou, não pode. Mas Deus, ele nos guardou de acidente. Eu não sei do que Deus nos guardou. Um dia a gente vai saber, olha, lembra aquele dia que vocês se atrasaram? Era isso que ele estava se preparando para vocês. Morte. Ou perda.
E nessa viagem não teve perda. E quando meu tio voltou, foi algo sobrenatural. Ele levantou, ele foi ao altar para contar testemunhos. E cada um no seu processo, eu no meu tio no dele, meu irmão no dele, cada um nos seus processos, respeitando aquilo aonde Deus foi fazendo conforme a obediência. Então, o diabo, ele não olhou ele não falou com Jesus mentindo, pelo contrário, ele muitas das vezes no seu jejum, ele vai vir com palavras que parece que, olha, não continue esse jejum, você vai passar mal, cuidado. Você não vai morrer fazendo 2, 3 dias de jejum. Aliás, até 40 dias, se você se programar, você não vai morrer. É lógico, se você é hipertenso, se você é diabético, não faça nenhuma loucura dessa. Eu vou ler isso aqui, eu vou fazer 40 dias, porque a Paula falou que ele só comeu, que ele não comeu e só bebeu. Não. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E eu fui guiado pelo Espírito Santo de fazer esses jejuns mais longos, de 2 dias, de 3 dias, esses jejuns que o Senhor me pede. Então, sabe, cuidado com as mentiras que o diabo vai contar pra você. Ele veio com muitas mentiras. Ele veio com mentiras, ele veio com situações. E lógico, eu não vou falar pra você que, nossa, em nenhum momento eu duvidei. Tem momentos que você faz e fala, Deus, será que eu mereço? Será que o Senhor me chamou pra isso mesmo? O Senhor me chamou pra essa situação? Sofrer mesmo. Você vai falar essas coisas. Mas você não vai falar pra uma amiga. Você não vai ligar pra uma amiga e falar, Deus, eu acho que eu dei a eu. Não, você vai no secreto. Porque é lá que Ele te conhece. É lá que você chora, Deus, por quê? Pra quê? É lá. E é lá que ele vai também te mostrar que muitas pessoas da Bíblia passaram pela mesma coisa que você passou. Elias passou por isso. Elias olha para os profetas de Baal, desafia, mata não sei quantos profetas de Baal, faz o sol parar por 3 anos e pouco. E depois, por causa da ameaça de uma mulher que fala, nem que eu tenha que fazer tal coisa, mas amanhã você está morto. Ele entra numa caverna e fala, Deus, só restou eu. Por que comigo? Imagina o que Elias falou para Deus. E Deus olha e fala assim, Elias, acorda, levanta, porque ainda restaram 7.000, eles não se dobraram. Vamos, bora. E é isso que acontece muitas vezes com a gente no jejum. Porque a gente às vezes não conta isso, sabe? A gente vai falar o poder do jejum, a gente vai falar o que o jejum ele pode causar. E sim, gente, há poder no jejum. Se você está com uma situação financeira, hora específica, eu vou te dar algumas dicas aqui, tá? Algo que funcionou comigo e eu senti algo assim, sabe? Paula, mas aí você teve uma perda de 250 pau por conta de uma placa, vocês, né, lógico, o caminhão não era nosso, o dono, mas tudo que tá nas nossas mãos tem que prosperar, não é porque não era nosso, mas, cara, são prejuízos, né, pra empresa e tal, e aí a gente teve que pegar dinheiro adiantado, a gente teve que já pegar dinheiro adiantado para que a estadia dessa pessoa ficasse mais... E, enfim, não posso dar muitos detalhes, porque, né? E aí, sabe, mas assim, o que eu quero te falar aqui, jejue especificamente. Eu jejuei pela uma situação financeira e pelo meu chamado. E eu falei, Deus, mostra o que eu não estou vendo. Porque eu já tentei de tudo e parece que as coisas não estão indo. E o Senhor mostrou. Nós oramos, nós ceiamos e nós, né, fizemos o que precisava ser feito. E eu acredito que, porque a palavra de Deus, ela não mente. Eu confio na palavra de Deus, ela não mente. Que a gente vai começar a viver as bênçãos. Eu quero gravar um vídeo falando sobre isso, mas é em outro. Seja específico. Qual é o seu dilema? O que você está precisando? É no casamento? Jejue pelo seu casamento. Tá passando por uma situação difícil com seu filho, com a sua filha? Jejue. Uma doença na família ou com você, eu não sei. Específico. Deus, eu vou levantar um jejum de 2 dias, aquilo que o Espírito Santo te conduzir. Um dia. Quanto maior o grau da batalha, maior as bênçãos. Ai, Paula, eu só posso um dia, porque se você já está começando. Vai um dia, vai meio período e vai começando.
Pega 7 dias de meio período, tira o café da manhã, não fica o dia inteiro, mas eu vou jejuar 7 dias, tirando o café da manhã. E nesses 7 dias eu vou ficar ali, o período que eu estaria fazendo alguma coisa na parte da manhã, eu vou ficar metade do dia, eu vou ficar metade do dia orando, lendo a palavra e buscando, e tenta fazer o jejum quando você estiver mais tranquila. Mas eu trabalho, Paulo. Tá, se você trabalha, mas tenta focar. Naquele período que você estaria tomando café, ora, lê um versículo da palavra, fica ali em espírito, não se distraia, porque o diabo ele vai tentar te distrair. Ele vai tentar te distrair, mas não se distraia. Então, vai e seja específico, ora ao Senhor e fala: Deus, eu estou te apresentando esse jejum. Esse jejum tem hora para começar e ele tem hora para terminar. Eu começo agora às 10 horas da noite no domingo ou no dia que você vai começar e entrego a terça-feira às 10 da noite. E nesse período, Pai, eu vou estar bebendo somente água. Já estimule se você vai estar bebendo água, se você vai beber um café. Olha, Deus, eu vou estar só no líquido, eu vou beber um suco, eu vou beber um café e a água, porque... Mas tente, sabe, o máximo não ficar trazendo muitos prazeres à sua carne, porque você está matando a sua carne. A sua carne, ela precisa ser moidinha para ela sujeitar, se humilhar diante de Deus. É isso que move o coração de Deus, tá? Não é o seu jejum, é a humilhação. O jejum é uma humilhação. É você falar: Deus, aqui estou eu, porque... parar de comer para a pessoa é calamidade pública. Meu Deus do céu, a gente não pode ficar sem comer, morre, entende? É muita humilhação não ter o que comer na geladeira, não ter o que comer na despensa, é muita humilhação. É isso que é pra carne. E a carne, ela faz um drama desnecessário. Eu vou morrer. Se você continuar com esse jejum louco, 2 dias, você é louca? Eu vou morrer. E olha, tem gente que faz 7, tem gente que faz 40. Então, você ser específica, orar e apresentar. Qual é a causa que você está jejuando? É casamento? É situação financeira? É o seu chamado? Deus, eu sei que o meu chamado é esse, mas eu não sei nem como. Eu ligo a câmera e não flui. Eu vou fazer tal coisa e não flui. Peraí, você precisa ser cheia do Espírito Santo. E para você ser cheia, você precisa esvaziar a carne. Não se coloca vinho novo em odre velho, que já tá, se coloca vinho novo em um odre novo. Então você precisa esvaziar ela, você precisa, tchau, obrigado. E você ficar na leitura, escolha um livro da Bíblia para você ler. Eu estava lendo Efésios. E no meio que você está lendo, Deus vai te levar. Eu estava lendo Efésios e eu comecei a orar pela minha situação, que eu estava passando financeira, e o Senhor falou assim: vai Deuteronômio tal. Eu nem lembro qual o versículo. Em Deuteronômio, acho que 25. Eu acho que é 25, vamos lá. 28, em Deuteronômio. E o Senhor falou assim: vai lá, vai em Deuteronômio, as bênçãos da obediência. Eu falei: vou ler. Comecei a ler e eu falei: uau! Aí o Senhor agora vai para as maldições da desobediência. Então o Espírito Santo, ele vai começar a te levar, ele vai fazer você lembrar de versículos. Se você não lembra dos versículos, ele vai te levar para uma pregação, ele vai fazer algo. Só preste atenção. É por isso que você precisa estar atento. Agora, se você jejuar e for fazer uma coisa, for fazer outra e tal, mesmo que você, por motivos de trabalho, por motivos de outra coisa, você precisa estar atenta, mas o seu espírito precisa estar cativo ao Senhor para que ele fale com você. Porque ele vai falar. E se muitas das vezes ele não falar com você, o silêncio de Deus também é um agir. Ele vai falar pós, porque Deus também falou comigo pós também. Eu entreguei o jejum na terça-feira à noite, na quarta-feira, quinta-feira. No sábado, Deus começou a falar novas coisas comigo. Tinha coisas ainda dentro de você ainda. E eu só revelei para você o que estava dentro ainda. Que ainda estão te impedindo ainda de viver esta área de uma forma plena. Deus, ele quer ver a gente andando em santidade porque ele disse isso. Sejam santos porque eu sou santo. Vocês são meus imitadores, então imite a minha santidade. Então nós somos discípulos de Jesus e devemos andar em santidade. Somos perfeitos? Não, porque ele era o perfeito.
mas nós devemos andar nessa santidade. Então ele vai fazer você lembrar, então precisa ter que estar atenta, né? Beba bastante água, né? Se você vai fazer um jejum total, se você vai tirar algo, eu te aconselho, se você tem saúde, se você tem estrutura, lógico, tudo com uma direção, faça um jejum total que eu falo, não tirar a água, fique com a água. A água é importante, porque ele jejuou 40 dias e provavelmente ele bebeu só água. Porque o corpo precisa, ele era 100% homem, 100% Deus. Então, se você está jejuando, não desista. Se você estava assim, ai, tô quase morrendo de inanição, vai tomar uma água, entra no seu quarto, vai orar. E se você não tinha nada específico, apresente a Deus algo específico, porque você vai ver Deus agindo de uma maneira sobrenatural. Depois que eu entreguei meu jejum, passou os 5 dias, não foi fácil, foi difícil, mas quando algo foi embora, parece que a paz da minha casa voltou, e as coisas começaram, né? E tá tudo lindo, maravilhoso? Não. Mas lembra que eu falei que eu tinha orado pelo meu ministério? E o meu ministério é esse. Deus me chamou para gravar vídeos aqui no canal. Ele me chamou para falar da palavra dele. Porque o que ele tem me revelado no secreto é algo impressionante, né? E eu estou aqui gravando esse vídeo. Já deu um vídeo de 40 minutos. E é isso que eu falava, Deus, tem gente que faz vídeo tão curtinho. E ele fala, eu te chamei para isso. No caminho a gente vai conversando. No caminho a gente vai, né, fazendo as coisas ficar menos tempo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreve nesse canal, porque eu creio que ele vai te abençoar muito, muito mesmo. E eu espero que esse conteúdo que eu gravei aqui para você seja edificante para sua vida. E eu espero, de verdade mesmo, que você rompa nas 3 esferas da sua vida, como área familiar, financeira, ministerialmente, porque Deus, ele tem algo sobrenatural para nós, tá? Está chegando um tempo que Deus está levantando sentinelas, ele está levantando homens e mulheres que precisam estar preparados, não só na área financeira, porque nós estamos escutando muito isso, não só na área familiar, mas nas 3 esferas. O diabo está tentando minar as famílias. Então, levante como uma guardiã da sua casa, tenha dias específicos, jejue uma semana pelos seus filhos, jejue uma semana pelo seu casamento, seu casamento precisa estar alicerçado, forte, os seus filhos estão na escola, expostos a muitas ideologias, sabe, o seu ministério, o seu chamado, muitas pessoas estão adormecidas no seu chamado, desperta, ó tu que dormes, desperta, porque o teu chamado é uma chave para abrir portas de pessoas que estão presas, encarceradas, e Deus está te chamando, está te convocando como me convocou, como convocou tantas outras pessoas. E sim, e se você está nessa era do digital, sim, Deus está te chamando para cá também. Sabe, porque se ele quisesse que você nascesse naquela época que tinha os evangelistas, os missionários que tinham que sair para o campo de batalha mesmo, fazer missões, porque isso aqui é uma missão. Deus me deu uma missão de proclamar a palavra dele através das redes sociais. Ah, mas eu não tenho jeito com a câmera. Eu também não, gente. Eu sou muito boa para falar e é por isso que até dá quase 1 hora de 45 minutos. Mas Deus vai nos moldando e tá tudo bem. Talvez eu assistir 2, 3 pessoas que vai ter paciência, porque hoje em dia a gente tá no entretenimento muito rápido. As pessoas não querem mais vídeos longos. Ai, nossa, 45 minutos, meu Deus, o que esse menino tá falando? Mas a gente precisamos voltar pro início e voltar, sabe? Então, jejue de verdade mesmo, porque estamos enfrentando uma batalha, e essa batalha ela é real e está acontecendo. Essa tristeza, essa opressão, esse vazio que você está sentindo, nada mais não é só depressão física, não. É uma opressão maligna
Que o diabo está vindo, invadindo nossas casas, entrando por brechas, entrando por visitas, instalando as suas ideologias dentro de casa, suas mentiras, suas contendas, brigas dentro de casa. E nós precisamos nos posicionar. Não espere o outro se posicionar, se posicione você. Você, mulher que está me assistindo, ou homem que está me assistindo, um pai, um marido, se posicione. Precisamos nos posicionar. Aquele que acorda primeiro, aquele que salva a sua casa. Não salva só a si mesmo, ele salva a sua casa e uma geração que está com eles. Precisamos fazer a nossa parte. Jesus nos chama para isso. Mas antes de nós irmos por campo de batalha, precisamos ser levados pelo Espírito a um deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está passando hoje, mas isso não é para sua morte, pelo contrário, é para te preparar para aquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida. Mas você precisa levar isso a sério. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!